Nesta manhã, você descobrirá o segredo silencioso por trás das pessoas que prosperam. Não é um segredo barulhento. Não é algo que aparece de repente. Não é uma sorte inesperada. Na verdade, é algo tão simples que muitas pessoas ignoram. Enquanto alguns passam a vida inteira procurando o grande golpe de sorte, a ideia milionária, o momento perfeito, existem pessoas que estão construindo prosperidade de uma forma muito diferente. Elas estão fazendo algo aparentemente comum, algo simples, algo básico. Elas estão fazendo o básico, todos os dias. E é exatamente isso que transforma vidas. A verdade é que muitas pessoas acreditam que riqueza e prosperidade vêm de momentos extraordinários. Elas imaginam que um dia algo incrível vai acontecer, que uma oportunidade milagrosa vai surgir, que um grande evento vai mudar tudo. Mas a realidade é muito mais profunda. A prosperidade verdadeira não nasce de momentos raros. Ela nasce de hábitos repetidos. Ela nasce de disciplina invisível. Ela nasce de pequenas decisões tomadas todos os dias. Existe uma diferença enorme entre quem vive lutando financeiramente e quem constrói prosperidade ao longo da vida. E essa diferença não está na sorte, não está na inteligência, não está nem mesmo nas oportunidades. A diferença está na constância. O livro da sabedoria divina já revelava isso muito antes de qualquer especialista em sucesso falar sobre o assunto. O Salmo diz que o homem abençoado é como uma árvore plantada junto às águas. Perceba algo poderoso nessa imagem. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Ela cresce lentamente, todos os dias, silenciosamente, enquanto ninguém percebe, enquanto ninguém aplaude, enquanto ninguém vê resultado imediato. Ela continua crescendo, raiz por raiz, folha por folha, dia após dia. E então, chega o momento em que ela começa a produzir frutos. Frutos que não apareceram de repente. Frutos que foram construídos ao longo de muito tempo. É exatamente assim que funciona a prosperidade na vida real. O sucesso raramente é um acontecimento repentino. Ele é o resultado de uma sequência de dias bem vividos, de escolhas corretas repetidas, de disciplina aplicada mesmo quando ninguém está olhando. Foi exatamente esse princípio que transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo através dos ensinamentos de Napoleon Hill. Ele passou mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas da história. Empresários, inventores, líderes, construtores de riqueza. E depois de estudar todos eles profundamente, ele descobriu algo surpreendente. Nenhum deles se tornou bem-sucedido por causa de um único momento extraordinário. Todos eles tinham algo em comum. Eles dominavam algo que muitas pessoas desprezam. Eles dominavam o básico. E não apenas isso. Eles faziam o básico todos os dias. Eles cuidavam da mente todos os dias. Eles cuidavam da disciplina todos os dias. Eles tomavam decisões conscientes todos os dias. Eles davam pequenos passos consistentes todos os dias. Enquanto muitos esperavam por motivação, eles praticavam disciplina. Enquanto muitos buscavam atalhos, eles fortaleciam fundamentos. Enquanto muitos desistiam por não ver resultados rápidos, eles continuavam plantando. E isso criou algo poderoso. Criou acúmulo de progresso. Criou crescimento invisível. Criou prosperidade inevitável. Existe uma lei silenciosa que governa a prosperidade. Uma lei que raramente é ensinada nas escolas. Uma lei que poucas pessoas realmente compreendem. Essa lei diz que pequenas ações repetidas produzem grandes resultados ao longo do tempo. Uma pequena melhoria por dia transforma uma vida inteira. Uma pequena disciplina por dia constrói uma mentalidade de riqueza. Uma pequena decisão correta por dia muda completamente o destino financeiro de alguém. Mas existe um problema. A maioria das pessoas não valoriza o básico. Elas querem resultados rápidos, querem mudanças imediatas, querem prosperidade instantânea. E por causa disso acabam ignorando o caminho verdadeiro, o caminho da constância, o caminho da disciplina, o caminho da construção diária. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza.
Tudo aquilo que cresce de forma saudável leva tempo. A árvore leva tempo, a sabedoria leva tempo, a prosperidade leva tempo. Mas quando os fundamentos são fortes, o crescimento se torna inevitável. E quando alguém decide viver dessa maneira, algo começa a mudar profundamente dentro da mente. A mentalidade deixa de ser imediatista. A ansiedade diminui. A visão se torna mais clara. A pessoa passa a entender que cada dia é uma oportunidade de plantar. Cada manhã é uma oportunidade de construir. Cada decisão é uma oportunidade de aproximar-se da prosperidade. E é exatamente por isso que as primeiras horas da manhã carregam um poder extraordinário. Porque aquilo que você faz no início do dia começa a moldar o restante da sua vida. A forma como você pensa, a forma como você se posiciona, a forma como você escolhe agir. Tudo começa a criar uma direção. Uma direção que pode levar à escassez ou à prosperidade. E quando alguém decide dominar o básico bem feito todos os dias, algo extraordinário começa a acontecer. A disciplina se transforma em força, a constância se transforma em progresso, o progresso se transforma em prosperidade. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Não porque aconteceu um milagre repentino, mas porque alguém decidiu viver de uma maneira diferente. Decidiu construir, dia após dia, a vida que deseja viver. E quando essa decisão é tomada de verdade, um novo caminho começa a se abrir. Um caminho de crescimento, um caminho de abundância, um caminho onde fé, disciplina e ação caminham juntas. Quando um novo dia começa, algo extraordinário acontece, mesmo que muitos não percebam. Amanhã não é apenas o início de mais um ciclo de horas. Amanhã representa um novo campo para plantar decisões, atitudes e pensamentos que irão moldar o restante do dia e pouco a pouco moldar a própria vida. A maioria das pessoas desperta pela manhã carregando pressa, preocupações e distrações. O pensamento corre para os problemas, para as contas, para as dificuldades que parecem sempre maiores do que a própria capacidade de enfrentá-las. E assim, o dia começa pesado, sem direção, sem consciência, sem propósito. Mas existe um princípio poderoso que muda completamente esse cenário. Quem aprende a começar o dia alinhando mente, espírito e ação, começa a construir uma vida muito diferente. Não é um segredo complicado, não exige talentos extraordinários, não depende de condições perfeitas, depende apenas de uma decisão simples, fazer o básico bem feito todos os dias. Essa ideia parece simples demais para muitos, parece pequena demais para produzir resultados extraordinários. Porém, exatamente por ser simples, ela carrega um poder imenso. As grandes transformações da vida raramente nascem de atos grandiosos. Elas nascem de pequenas escolhas que são repetidas continuamente. É exatamente isso que a sabedoria bíblica ensina no Salmo que foi apresentado anteriormente. A imagem da árvore plantada junto às águas revela algo profundo. A árvore não cresce porque recebeu um único dia de chuva forte. Ela cresce porque está posicionada no lugar certo, recebendo nutrição todos os dias, dia após dia, sem pressa, sem ansiedade, sem desespero. E mesmo quando ninguém percebe o crescimento acontecendo, suas raízes continuam se fortalecendo. Essa imagem se conecta diretamente com um dos princípios mais importantes ensinados por Napoleon Hill. Ele dedicou décadas estudando as pessoas mais prósperas da história. Pessoas que construíram riqueza, influência, estabilidade financeira e sucesso em diferentes áreas da vida. Depois de anos analisando hábitos, rotinas e mentalidades, ele percebeu algo que mudou completamente sua compreensão sobre prosperidade. O sucesso não era fruto de um talento especial, não era resultado de sorte e raramente vinha de um único momento decisivo. O sucesso verdadeiro era consequência de hábitos diários bem cultivados. Pessoas que prosperam não vivem esperando o dia perfeito para agir. Elas constroem progresso dentro daquilo que está ao alcance delas hoje. Elas entendem algo muito importante. Quem despreza o básico, compromete o futuro.
Quem valoriza o básico constrói fundamentos sólidos para crescer. A disciplina diária começa a moldar o pensamento. O pensamento começa a moldar as decisões. As decisões começam a moldar os resultados. E os resultados começam a transformar a realidade financeira, emocional e espiritual. Existe uma relação profunda entre mentalidade, fé e prosperidade. A mente direciona as ações. A fé sustenta a perseverança. A disciplina constrói os resultados. Quando essas três forças caminham juntas, algo poderoso acontece dentro da vida de uma pessoa. Ela deixa de viver reagindo às circunstâncias e passa a construir o próprio caminho com intenção e consciência. Isso não significa que os desafios desaparecem. Isso não significa que tudo se torna fácil. Significa apenas que existe uma nova postura diante da vida. Uma postura que substitui o desânimo pela persistência. Uma postura que substitui a ansiedade pela disciplina. Uma postura que substitui o medo pela confiança. A prosperidade começa a nascer nesse território interior. Primeiro dentro da mente, depois nas atitudes e, finalmente, nos resultados. Muitas pessoas desejam prosperidade financeira, estabilidade e crescimento. Esse desejo é natural. O próprio desejo de crescer, melhorar e prosperar faz parte da natureza humana. Mas existe algo que precisa ser compreendido com muita clareza. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é capacidade de gerar valor, desenvolver habilidades e administrar oportunidades. Quem constrói essa base dentro da própria vida começa a abrir portas que antes pareciam fechadas. Começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais clareza e confiança. E essa mudança começa de uma forma muito simples. Começa na forma como cada dia é vivido. Cada manhã traz uma oportunidade silenciosa. Uma oportunidade de escolher pensamentos mais fortes. Uma oportunidade de alimentar a fé. Uma oportunidade de fortalecer a disciplina. Quando a mente é alimentada com princípios corretos, ela começa a produzir decisões diferentes. E decisões diferentes produzem resultados diferentes. Esse é um dos princípios centrais ensinados por Napoleon Hill. Os pensamentos dominantes moldam o destino de uma pessoa. Aquilo que ocupa a mente repetidamente começa a influenciar comportamentos, escolhas e atitudes. Por isso a forma como o dia começa é tão importante, porque aquilo que entra na mente logo pela manhã começa a definir a direção das horas seguintes. Quando alguém começa o dia com consciência, fé e propósito, algo poderoso acontece. A mente ganha clareza, o espírito ganha força, a disciplina ganha espaço, e pouco a pouco a pessoa começa a desenvolver uma postura diferente diante da vida. Uma postura de construção, uma postura de crescimento, uma postura de prosperidade. E é exatamente nesse ponto que muitos caminhos começam a se separar. Algumas pessoas continuam esperando circunstâncias perfeitas. Outras decidem começar com aquilo que já possuem. Algumas continuam buscando atalhos, outras fortalecem fundamentos. Algumas vivem presas à frustração do que ainda não aconteceu. Outras começam a construir, passo a passo, aquilo que desejam alcançar. Essa diferença parece pequena no início, mas ao longo do tempo ela se torna gigantesca, porque a vida responde à constância, a vida responde à disciplina, a vida responde à perseverança. E quando alguém decide viver dessa maneira, começa a experimentar algo que poucas pessoas realmente conhecem: o poder da construção diária. Um poder silencioso, um poder constante, um poder que transforma o simples em extraordinário. E é exatamente nesse ponto que surge um desafio muito importante. Porque se fazer o básico é simples, por que tantas pessoas ainda vivem presas à estagnação? Existe um motivo profundo para isso, e compreender esse motivo revela um dos maiores obstáculos para a prosperidade. Existe um motivo profundo pelo qual muitas pessoas desejam prosperidade, mas continuam presas ao mesmo lugar durante anos. O problema raramente está na falta de capacidade. Também não está, na maioria das vezes, na falta de oportunidades. O grande obstáculo está em algo muito mais silencioso e perigoso:
a negligência das pequenas disciplinas diárias. A mente humana foi treinada a buscar resultados rápidos. Desde cedo, muitas pessoas aprendem a valorizar apenas aquilo que parece grande, extraordinário e imediato. Algo pequeno parece insignificante. Algo simples parece sem valor. Algo repetitivo parece cansativo. E é exatamente nesse ponto que muitas vidas começam a se afastar do caminho da prosperidade. Porque a prosperidade verdadeira raramente nasce de ações extraordinárias isoladas. Ela nasce de pequenas atitudes repetidas com consistência. Mas existe uma resistência natural dentro da mente humana contra esse processo. A disciplina diária exige algo que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver: paciência e perseverança. É muito mais fácil esperar por um grande momento do que construir pequenos avanços todos os dias. É muito mais confortável procurar atalhos do que fortalecer fundamentos. É muito mais atraente imaginar um sucesso repentino do que aceitar o processo de crescimento gradual. Esse conflito interno acompanha muitas pessoas por anos. Dentro da mente, existe um desejo de prosperar, existe um desejo de viver melhor, existe um desejo de conquistar estabilidade financeira e crescimento pessoal. Mas, ao mesmo tempo, existe uma tendência perigosa de adiar aquilo que precisa ser feito hoje. A mente começa a negociar com a própria disciplina. Começa a dizer que amanhã será o dia ideal para começar, que na próxima semana haverá mais disposição, que no próximo mês tudo será diferente. E assim o tempo passa. Dias se transformam em meses, meses se transformam em anos, e a vida permanece praticamente no mesmo lugar. Esse padrão não acontece porque as pessoas são fracas. Ele acontece porque existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da mente humana. Uma batalha entre disciplina e conforto, entre crescimento e acomodação, entre visão de longo prazo e desejos imediatos. A sabedoria bíblica já alertava sobre essa luta interior muito antes de qualquer estudo moderno sobre comportamento humano. Quando o Salmo descreve o homem que prospera como uma árvore plantada junto às águas, ele revela algo essencial. Prosperidade exige posicionamento correto e constância diária. A árvore permanece no lugar, ela continua recebendo nutrição, ela continua crescendo, mesmo quando o crescimento parece invisível. Mas muitas pessoas vivem como folhas levadas pelo vento. Um dia estão motivadas, no outro dia estão desanimadas. Um dia acreditam no próprio potencial, no outro dia duvidam completamente de si mesmas. Essa instabilidade emocional impede que raízes profundas sejam formadas. Sem raízes, não existe crescimento sólido. Sem crescimento sólido, não existe prosperidade sustentável. Esse foi um dos padrões mais claros identificados por Napoleon Hill durante seus anos de pesquisa. Ele observou que muitas pessoas fracassavam não por falta de inteligência, mas por falta de persistência organizada. A persistência organizada é a capacidade de continuar avançando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É a habilidade de manter o compromisso com pequenas ações diárias, mesmo quando a mente tenta desistir. É a decisão de continuar construindo, mesmo quando o progresso parece lento. Esse tipo de mentalidade separa dois grupos de pessoas. O primeiro grupo vive guiado por emoções momentâneas. Quando a motivação aparece, elas agem. Quando o entusiasmo diminui, elas param. Quando os resultados demoram, elas desistem. O segundo grupo vive guiado por princípios. Essas pessoas entendem que emoções variam. Dias difíceis aparecem. Resultados podem demorar. Mas a disciplina continua. A construção continua. O crescimento continua. E pouco a pouco, a diferença entre esses dois caminhos começa a se tornar visível. Uma pessoa vive constantemente começando e parando, começando e desistindo, começando e abandonando. A outra vive acumulando pequenas vitórias, pequenos aprendizados, pequenos avanços. E com o tempo, essas pequenas diferenças produzem resultados gigantescos. Existe outro fator que torna esse conflito ainda mais intenso. O mundo moderno estimula constantemente a comparação.
As pessoas olham para os resultados visíveis dos outros, mas raramente enxergam o processo invisível que levou até ali. Elas veem o sucesso, mas não veem os anos de disciplina. Veem a prosperidade, mas não veem as milhares de decisões silenciosas que foram tomadas ao longo do caminho. E isso cria uma sensação perigosa. A sensação de que os outros avançaram rapidamente enquanto a própria vida parece caminhar devagar. Essa comparação injusta gera frustração. E a frustração, muitas vezes, enfraquece a disciplina. Mas existe algo importante que precisa ser compreendido. O crescimento verdadeiro raramente é percebido no dia a dia. Ele é percebido ao longo do tempo. Assim como uma árvore não cresce visivelmente em um único dia, a prosperidade também não aparece de forma repentina. Ela nasce da repetição de escolhas corretas. Nasce da constância. Nasce da fidelidade aos princípios. E isso exige algo muito poderoso: mentalidade de longo prazo. Essa mentalidade permite que alguém continue plantando mesmo quando ainda não vê colheita. Permite continuar construindo mesmo quando o progresso parece lento. Permite continuar acreditando mesmo quando o ambiente ao redor está cheio de dúvidas. A fé desempenha um papel fundamental nesse processo. A fé não é apenas um conceito espiritual. Ela é também uma força psicológica que sustenta a perseverança. Quando alguém acredita que suas ações diárias estão construindo algo maior, a disciplina se torna mais forte. A pessoa deixa de viver apenas pelo resultado imediato. Ela passa a viver pelo propósito. Esse tipo de mentalidade transforma completamente a forma como os desafios são enfrentados. Os obstáculos deixam de ser sinais de fracasso. Eles passam a ser parte do processo de crescimento. As dificuldades deixam de ser barreiras definitivas. Elas passam a ser oportunidades de fortalecimento. E pouco a pouco, algo começa a mudar dentro da pessoa. A mente se torna mais resiliente. A visão se torna mais clara. A disciplina se torna mais natural. Mas esse processo exige uma decisão importante. Uma decisão que muitas pessoas evitam tomar. A decisão de abandonar a busca por atalhos. Atalhos podem parecer rápidos no início, mas raramente levam à prosperidade verdadeira. Eles criam ilusões de progresso, criam expectativas irreais, criam frustrações constantes. O caminho sólido é diferente. Ele pode parecer mais lento no começo, mas ele constrói algo que atalhos nunca conseguem construir: fundamentos fortes. Fundamentos sustentam crescimento duradouro. Fundamentos sustentam prosperidade financeira. Fundamentos sustentam estabilidade emocional e espiritual. E quando esses fundamentos começam a se formar, algo poderoso acontece. A pessoa deixa de depender apenas de motivação. Ela passa a depender de disciplina estruturada. E disciplina estruturada cria progresso consistente. Progresso consistente cria confiança. Confiança fortalece a mentalidade. E a mentalidade começa a abrir novas possibilidades. É exatamente nesse ponto que muitas vidas começam a experimentar uma mudança profunda. Porque quando a mente aprende a valorizar o básico bem feito todos os dias, ela desbloqueia um princípio poderoso. Um princípio que transforma pequenas ações em resultados extraordinários. Um princípio que conecta fé, mentalidade e prosperidade. Existe um momento silencioso em que tudo começa a mudar. Não é um momento barulhento. Não é algo que o mundo inteiro percebe. Não é uma explosão repentina de sucesso. É uma mudança interior. Uma decisão profunda. Uma escolha que acontece dentro da mente e do espírito. A decisão de honrar o processo diário. Quando essa decisão é tomada de verdade, algo poderoso começa a acontecer. A pessoa deixa de viver esperando milagres imediatos e passa a construir uma vida baseada em princípios. Ela entende que prosperidade não é um evento. Prosperidade é um processo acumulativo. Cada pensamento fortalece ou enfraquece esse processo. Cada atitude aproxima ou afasta o crescimento. Cada manhã traz uma nova oportunidade de continuar construindo. É exatamente aqui que muitos começam a compreender algo que transforma completamente a relação com o dinheiro, com o trabalho e com a própria vida. O sucesso não nasce quando algo extraordinário acontece,
O sucesso nasce quando alguém decide se tornar extraordinariamente fiel ao básico. Essa fidelidade diária começa a gerar uma força invisível, uma força chamada acúmulo. Acúmulo de conhecimento, acúmulo de experiência, acúmulo de disciplina, acúmulo de valor. E o acúmulo cria algo que poucas pessoas percebem no início: vantagem invisível. Enquanto muitos continuam pulando de ideia em ideia, procurando atalhos ou esperando oportunidades perfeitas, quem pratica o básico bem feito começa a construir profundidade. E profundidade cria autoridade. Autoridade cria oportunidades. Oportunidades criam prosperidade. Esse princípio foi observado repetidamente por Napoleon Hill, ao estudar homens e mulheres que construíram grandes fortunas. Eles não começaram com grandes recursos, não começaram com caminhos fáceis, mas começaram com algo muito poderoso: uma mentalidade disciplinada. Eles entenderam que riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é capacidade. Riqueza é mentalidade. Riqueza é visão. Quando a mente se torna disciplinada, ela começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Onde antes existiam apenas problemas, começam a surgir oportunidades. Onde antes existia medo, começa a surgir estratégia. Onde antes existia insegurança, começa a nascer confiança. Essa transformação mental cria uma nova postura diante da vida. Uma postura de construção, uma postura de responsabilidade, uma postura de liderança sobre o próprio destino. E é exatamente aqui que a sabedoria do Salmo ganha ainda mais profundidade. A árvore plantada junto às águas não cresce apenas porque recebe nutrição. Ela cresce porque permanece no lugar certo por tempo suficiente. Ela não muda de solo todos os dias. Ela não abandona suas raízes quando o clima muda. Ela permanece. Essa permanência cria estabilidade. E estabilidade cria crescimento. Esse princípio espiritual também se aplica à vida financeira e profissional. Quem muda constantemente de direção raramente constrói profundidade suficiente para prosperar. Quem abandona o processo no meio do caminho raramente colhe os frutos do que começou. Mas quem permanece fiel ao processo começa a experimentar algo poderoso: crescimento inevitável. No início, esse crescimento é invisível. A disciplina está sendo construída. O caráter está sendo fortalecido. A mentalidade está sendo expandida. Essas mudanças interiores criam algo muito valioso: capacidade de prosperar. Porque prosperidade verdadeira não é apenas receber dinheiro. Prosperidade é saber criar, administrar e multiplicar valor. Quando uma pessoa desenvolve essas capacidades, as oportunidades começam a aparecer. E muitas vezes, elas aparecem de formas inesperadas. Uma nova ideia surge, uma nova parceria aparece, uma nova porta se abre. Mas essas oportunidades não surgem por acaso. Elas surgem porque a mente está preparada para reconhecê-las. Uma mente disciplinada enxerga o que uma mente desorganizada não percebe. Uma mente treinada vê valor onde outros veem apenas dificuldades. E isso muda completamente a trajetória de uma vida. Existe uma diferença profunda entre alguém que deseja prosperidade e alguém que se torna capaz de prosperar. O desejo é comum, a capacidade é construída. E essa construção acontece exatamente no lugar onde muitas pessoas desistem, na repetição diária do básico. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa. A pessoa começa a perceber que cada dia carrega um potencial extraordinário. Cada manhã se torna uma oportunidade de fortalecer a mente. Cada decisão se torna uma oportunidade de crescer. Cada esforço se torna um investimento no futuro. Essa mentalidade cria algo poderoso dentro da pessoa: responsabilidade pelo próprio destino. Ela deixa de esperar que as circunstâncias mudem primeiro. Ela começa a mudar suas próprias atitudes. Ela começa a disciplinar seus pensamentos. Ela começa a fortalecer sua fé. E pouco a pouco, sua realidade começa a responder a essas mudanças. Porque existe uma lei silenciosa governando o crescimento humano. Aquilo que é consistentemente cultivado, inevitavelmente cresce.
Pensamentos cultivados crescem. Hábitos cultivados crescem. Habilidades cultivadas crescem. Riqueza cultivada cresce. Essa lei não faz distinção entre pessoas. Ela responde apenas à constância. Quem cultiva disciplina, colhe progresso. Quem cultiva conhecimento, colhe sabedoria. Quem cultiva valor, colhe prosperidade. E quando alguém vive dessa maneira, algo muito interessante acontece. O sucesso deixa de ser um objetivo distante. Ele começa a se tornar uma consequência natural. A pessoa já não precisa correr desesperadamente atrás de resultados. Ela simplesmente continua construindo fundamentos, e os resultados começam a aparecer como fruto desse processo. É exatamente isso que o Salmo descreve quando afirma que a árvore dá fruto na estação própria. Existe um tempo de plantar. Existe um tempo de fortalecer raízes. Existe um tempo de crescimento invisível. E existe o tempo da colheita. Aqueles que permanecem fiéis ao processo chegam naturalmente a esse tempo. Eles começam a experimentar prosperidade. Começam a experimentar estabilidade. Começam a experimentar crescimento real. E tudo isso nasceu de algo extremamente simples. Algo que muitos desprezaram. Algo que muitos ignoraram. Algo que muitos acharam pequeno demais. Nasceu do compromisso com o básico bem feito todos os dias. Quando essa verdade é compreendida profundamente, uma nova forma de viver começa a surgir. Uma forma de viver que combina fé, disciplina e visão. Uma forma de viver que transforma cada dia em uma oportunidade de crescimento. Uma forma de viver que constrói prosperidade não apenas no dinheiro, mas também na mente e no espírito. E quando alguém chega a esse ponto, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser apenas uma sequência de dias. Ela se torna uma jornada consciente de construção de propósito, valor e prosperidade. Quando alguém compreende profundamente o poder do básico bem feito todos os dias, algo começa a se reorganizar dentro da própria vida. A mente deixa de buscar atalhos. O coração deixa de viver dominado pela ansiedade. E a visão começa a se voltar para aquilo que realmente constrói prosperidade duradoura. Nesse momento, nasce uma nova forma de caminhar, uma forma mais consciente, mais disciplinada, mais alinhada com princípios que sustentam crescimento verdadeiro. A pessoa começa a perceber que cada dia carrega um valor imenso. Aquilo que antes parecia apenas mais uma rotina passa a ser visto como uma oportunidade diária de construção. Cada manhã se torna um novo começo, um novo momento para alinhar pensamentos. Um novo momento para fortalecer a fé, um novo momento para agir com propósito. E quando essa mentalidade se estabelece, algo profundo acontece dentro da alma. A comparação com os outros perde força, a pressa diminui, a ansiedade pelo resultado imediato desaparece pouco a pouco. No lugar dessas inquietações nasce algo muito mais poderoso: consistência. Consistência cria estabilidade. Estabilidade cria confiança. Confiança cria crescimento. E crescimento constante produz prosperidade. É exatamente assim que a sabedoria do Salmo se cumpre na vida real. A árvore plantada junto às águas não precisa correr atrás do crescimento. Ela apenas permanece firmemente posicionada onde recebe nutrição. Dia após dia, estação após estação. E naturalmente ela se fortalece. Suas raízes se aprofundam, seu tronco se torna mais firme, suas folhas permanecem verdes, e no tempo certo, os frutos aparecem. Essa imagem revela algo muito importante sobre prosperidade. A prosperidade verdadeira não nasce depressa, ela nasce de posicionamento correto e constância diária. É por isso que tantas pessoas vivem correndo, tentando alcançar sucesso rapidamente, mas acabam cansadas, frustradas e sem resultados duradouros. Elas procuram atalhos. Elas mudam constantemente de direção. Elas abandonam processos antes de ver os frutos aparecerem. Mas quem entende o poder do básico bem feito, passa a viver de uma forma completamente diferente. Essa pessoa não abandona o processo quando surgem dificuldades. Ela não perde a disciplina quando os resultados ainda não são visíveis. Ela continua construindo.
continua fortalecendo a mente, continua desenvolvendo habilidades, continua agindo com propósito. Essa perseverança cria algo muito poderoso dentro da pessoa: identidade de crescimento. Ela deixa de se ver como alguém que está tentando melhorar. Ela começa a se ver como alguém que está em constante construção de prosperidade. Essa mudança de identidade transforma completamente a maneira de pensar. A pessoa passa a se responsabilizar mais pelas próprias escolhas, passa a valorizar mais o tempo, passa a cuidar melhor da própria mente, passa a agir com mais consciência. Esse tipo de mentalidade foi uma das grandes descobertas de Napoleon Hill em seus estudos sobre riqueza e sucesso. Ele percebeu que antes de alguém prosperar financeiramente, algo precisa acontecer dentro da mente. A pessoa precisa desenvolver uma mentalidade de construção contínua. Essa mentalidade faz com que cada ação diária tenha significado. Cada aprendizado se torna valioso. Cada esforço passa a ser visto como um investimento no futuro. Quando essa visão se estabelece, o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação. Ele se transforma em uma oportunidade de gerar valor. E gerar valor é uma das bases mais sólidas da prosperidade financeira. Pessoas que desenvolvem valor dentro de si mesmas acabam se tornando cada vez mais úteis para o mundo. Elas resolvem problemas, elas criam soluções, elas desenvolvem habilidades. E quanto mais valor alguém é capaz de gerar, maiores são as oportunidades que começam a surgir. Esse processo não acontece de forma repentina. Ele acontece da mesma maneira que a árvore cresce, lentamente, silenciosamente, constantemente. Mas quando alguém olha para trás depois de algum tempo, percebe algo extraordinário. A vida mudou, a mentalidade mudou, as oportunidades mudaram. A prosperidade começou a se tornar realidade. Tudo isso começou com uma decisão muito simples: a decisão de honrar o processo diário, a decisão de fazer o básico bem feito todos os dias. Essa decisão parece pequena no início, mas ela possui o poder de transformar completamente o destino de uma pessoa. Porque quando fé, disciplina e constância caminham juntas, o crescimento se torna inevitável. E quando o crescimento se torna inevitável, a prosperidade deixa de ser apenas um sonho. Ela começa a se tornar um fruto natural de uma vida construída com propósito, sabedoria e perseverança. Agora existe uma verdade muito clara diante de você. Prosperidade não é um acontecimento repentino. Prosperidade é construída. Ela nasce de princípios simples, que são aplicados com fidelidade todos os dias. A grande maioria das pessoas passa a vida esperando uma mudança grande, algo extraordinário que transforme tudo de uma vez. Mas quem realmente prospera, aprende algo muito diferente. Aprende que o verdadeiro poder está nas pequenas decisões repetidas diariamente. Cada manhã carrega uma oportunidade silenciosa de construção. Uma oportunidade de alinhar pensamentos, fortalecer a fé e agir com propósito. Quando você decide viver dessa maneira, o dia deixa de ser apenas uma sequência de tarefas. Ele se transforma em um terreno fértil, onde sementes de prosperidade começam a ser plantadas. Uma semente pode parecer pequena, quase insignificante, mas quando ela é plantada, cuidada e nutrida continuamente, ela começa a crescer. Primeiro de forma invisível, depois de forma evidente. Até que um dia ela se torna uma árvore forte e cheia de frutos. É exatamente assim que a prosperidade se constrói. Começa dentro da mente. Começa nas decisões diárias. Começa na disciplina silenciosa que poucos valorizam. A sabedoria do Salmo revela que quem permanece firme nos princípios se torna como uma árvore plantada junto às águas. Uma vida que permanece nutrida, estável e em constante crescimento. Isso significa que prosperidade não depende apenas das circunstâncias externas. Ela depende principalmente da forma como você decide viver cada dia. Quando você fortalece sua mente, você fortalece suas decisões. Quando você fortalece suas decisões, você fortalece suas ações. E quando suas ações se tornam consistentes, seus resultados começam a mudar.
Esse princípio foi observado repetidamente por Napoleon Hill ao estudar pessoas que construíram riqueza e sucesso duradouros. Elas não esperaram condições perfeitas. Elas não dependeram de sorte. Elas desenvolveram disciplina. Elas alimentaram pensamentos fortes. Elas trabalharam com propósito. E, acima de tudo, elas aprenderam a respeitar o poder da constância. Esse mesmo princípio pode começar a agir dentro da sua vida a partir de hoje, a partir desta manhã. Tudo começa com uma decisão simples, a decisão de honrar o básico. Honrar aquilo que constrói crescimento. Honrar aquilo que fortalece a mente. Honrar aquilo que aproxima você da prosperidade. Pequenas atitudes diárias podem transformar completamente o seu futuro. Cuidar da sua mentalidade, buscar sabedoria, agir com disciplina, administrar melhor seu tempo, desenvolver habilidades, fortalecer sua fé. Cada uma dessas atitudes parece pequena isoladamente. Mas quando elas se repetem todos os dias, algo extraordinário começa a acontecer. O progresso se acumula, a confiança cresce, as oportunidades aparecem e a prosperidade começa a se manifestar de maneiras que antes pareciam distantes. Por isso, permita que esta mensagem se transforme em um compromisso dentro da sua vida. Compromisso com a disciplina. Compromisso com o crescimento. Compromisso com a construção de uma mentalidade de prosperidade. Cada manhã será uma nova oportunidade. Cada decisão será uma nova semente. Cada esforço será um investimento no futuro que você está construindo. E quando você continua caminhando com fé, disciplina e constância, algo maravilhoso acontece. Aquilo que parecia apenas um desejo começa a se transformar em realidade. A prosperidade deixa de ser um sonho distante. Ela começa a se tornar o fruto natural de uma vida construída com sabedoria, propósito e perseverança.